Olá, começando mais um Acontece Agora desta quinta-feira com notícias do Brasil e do mundo. Com 53 municípios com 100% de ocupação de UTI para a Covid, o governo de São Paulo anunciou hoje que o estado entrará a partir de segunda-feira, dia 15, em uma fase emergencial do plano de flexibilização da quarentena, que estabelece medidas mais restritivas do que a atual, vermelha. Com isso, igrejas terão as atividades presenciais interrompidas, os campeonatos de futebol ficarão suspensos e as escolas estaduais devem entrar em recesso escolar. E as redes municipais e particular de ensino é recomendado que sigam esta medida. Desta maneira, apenas as atividades essenciais seguem autorizadas, mas lojas de material de construção foram retiradas da lista. Está proibido o uso de parques e praias. Atendimento presencial fica proibido em bares e restaurantes, somente delivery está autorizado. O governo também determinou um toque de recolher das 20 horas, ou seja, das 8 da noite às 5 da manhã, sem fechamento dos serviços essenciais, mas com possibilidade de aplicação de multa para pessoas a pé e carros que estiverem passeando. Então, sistema drive-thru também está proibido neste período. As restrições estão previstas para durarem até o dia 30. O plano é diminuir a circulação de mais de 4 milhões de trabalhadores. A Prefeitura do Rio de Janeiro também prorrogou as medidas restritivas para conter o avanço da doença. O novo decreto vale até o dia 22 de março. O anúncio foi feito um dia após o recorde nacional de 2.286 mortes em 24 horas, informado pelo Ministério da Saúde na quarta-feira. Nas ruas da cidade, a população comentou a triste marca. Eu acredito que a tendência fica pior e a preocupação aumentar, porque a gente não vê assim uma solução imediata. Estamos trabalhando pouco, tem que ter precauções, né? Álcool gel, máscara, sempre tendo que ter cuidados para a gente não ficar sem trabalhar. A Prefeitura definiu que comércio, bares e restaurantes poderão funcionar com atendimento presencial até 21 horas. Depois do horário, bares e restaurantes só vão trabalhar com serviços de entrega em domicílio, drive-thru ou retirada no local. O decreto ainda autoriza ambulantes e barracas de venda de produtos nas praias até às 17 horas. Eles estavam proibidos de atuar desde as medidas adotadas no dia 5 de março, que também determinavam o fechamento de bares e restaurantes às 17 horas e do comércio às 20 horas. Atividades com atendimento presencial só vão poder receber até 40% da capacidade de clientes. Seguem proibidas a permanência de pessoas em praças e outros locais públicos das 11 da noite até as 5 da manhã, bem como festas e eventos em áreas públicas e particulares e o funcionamento de boates e casas de espetáculo. A decisão entra em vigor na sexta-feira e é válida até o dia 22 de março. E durante esta madrugada, manifestantes fizeram um buzinaço na frente da casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em Curitiba. A carreata foi convocada por um aplicativo de mensagens. O que motivou o protesto foi a decisão do ministro que anulou a condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato. O protesto durou cerca de meia hora e foi acompanhado de longe pela Polícia Militar. E a Agência Europeia de Medicamentos aprovou a vacina de dose única contra o coronavírus da Johnson & Johnson. É o quarto imunizante disponível para uso para os 27 países do bloco. A decisão oferece um impulso para o lento programa de vacinação da Europa, mesmo que os relatórios digam que as primeiras doses do imunizante podem não chegar aos compradores até abril. A gigante farmacêutica norte-americana pediu em 16 de fevereiro a aprovação da vacina, desenvolvida pela subsidiária belga Janssen. A União Europeia havia aprovado até agora 3 vacinas: Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca-Oxford. 3 outros imunizantes estão sob revisão contínua pela agência reguladora com sede em Amsterdã, Novavax, CureVac e Sputnik, da Rússia. Além de ser a primeira que requer uma única injeção em vez de 2, a vacina da Johnson & Johnson é mais fácil de armazenar. A Covid-19 não ameaça apenas a saúde humana. A pandemia interrompeu os esforços de proteção da natureza no mundo, especialmente na África. Foi o que alertou a União Internacional para a Conservação da Natureza. As áreas protegidas tiveram de limitar ou interromper temporariamente as atividades. Algumas suspenderam as patrulhas contra a caça furtiva, outras cortaram empregos devido à queda do turismo.
I think the most obvious A preocupação mais óbvia que vem de tudo isso é que estamos investindo uma enorme quantidade de dinheiro no combate ao vírus, na manutenção e restauração da economia depois disso. Mas a quantidade de recursos destinada à conservação da natureza ainda é bastante lamentável. O artigo, publicado na revista Parks, é baseado em 10 pesquisas online realizadas em 90 países de todos os continentes, exceto a Antártica. Mais da metade das áreas protegidas da África cancelou ou reduziu as patrulhas e operações contra a caça furtiva, assim como as atividades educativas e de divulgação. Na Ásia, essas medidas afetaram 25% das áreas protegidas. Na América do Norte e do Sul, na Europa e na Oceania, a maioria conseguiu manter as atividades principais, apesar dos confinamentos e da perda de renda procedente do turismo. E olha só essa notícia. Em 2020, 3 homens roubaram 600 rolos de papel higiênico em Hong Kong, um item de grande valia durante a quarentena. Depois de mais de 1 ano, eles foram condenados. De acordo com o jornal local Minpao, os 3 homens foram condenados a 40 meses de prisão cada um. Em fevereiro de 2020, quando surgiram os primeiros casos de coronavírus no centro financeiro asiático, o papel higiênico se tornou um bem precioso pelo medo de escassez do produto. Os habitantes de Hong Kong correram para os supermercados para estocar alimentos e artigos básicos. Nas redes sociais, os residentes mostravam com orgulho o estoque de rolos de papel higiênico em seus pequenos apartamentos. Os 3 condenados admitiram ter usado uma faca para ameaçar o entregador do lado de fora de um grande supermercado do bairro operário de Mong Kok. Eles foram embora com 50 pacotes de papel higiênico, avaliados em $220, cerca de R$1.200, mas acabaram sendo detidos pela polícia. Segundo o jornal local, os 3 homens pediram desculpas ao distribuidor e devolveram os rolos. Mesmo assim, o juiz decidiu que o crime foi premeditado e deveria ser punido com prisão. E no mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em queda com os investidores de olho na aprovação em segundo turno do texto base pela Câmara dos Deputados da PEC emergencial, que viabiliza a retomada do auxílio emergencial e prevê mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos. A moeda norte-americana caiu 1,93% e fechou o dia cotada a R$ 5,542 na venda. E a Organização das Nações Unidas fez um alerta sobre o risco de milhões de mortes pela fome no mundo por causa dos impactos climáticos e da pandemia da Covid-19. A afirmação é do chefe da ONU, Antônio Guterres. Durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre o vínculo entre fome e segurança, Guterres disse que em cerca de 30 países, mais de 30 milhões de pessoas estão a um passo de serem declaradas em situação de fome. Tenho uma mensagem simples. Se você não alimenta as pessoas, alimenta o conflito, afirmou o secretário-geral da ONU. No final do ano passado, 88 milhões de pessoas sofriam de fome aguda devido a conflitos e instabilidade, um aumento de 20% em um ano. E a tendência é de pior em 2021, devido à crise trazida pela pandemia. E a gente encerra com uma notícia para quem está à procura de um emprego. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu hoje as inscrições para 6.500 vagas temporárias. Mais de 5.000 são para agente de pesquisas e mapeamento em 520 municípios. O restante é para supervisor de coleta e qualidade e agente de pesquisas por telefone somente para o município do Rio de Janeiro. As oportunidades são para trabalhar nas pesquisas que constam no calendário de divulgação mensal do IBGE. Os contratos terão duração de até 1 ano, podendo ser prorrogados, desde que o prazo total não ultrapasse 3 anos, de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Eu fico por aqui. Outras informações você pode acompanhar durante a nossa programação. Para rever alguma reportagem é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Uma ótima noite para você, se cuida e a gente se vê amanhã. Tchau!